Depois ele fala das 7 trombetas, você tem 7 pragas. Aí tem o miolo de tudo, que é Apocalipse capítulo 12 a 14. Tá. Que vai falar de 3 personagens muito interessantes. O dragão, a famosa besta que é o anticristo, e os 3 anjos que voam no céu. Dá muito questionamento isso aqui. Então vamos lá. No capítulo 12, começa assim: viu-se grande sinal no céu. Semeia megalon. Semeia megalon. Um grande sinal no céu. E o que João viu? João fala, eu vou resumir aqui, o pessoal pode ler depois em casa na Bíblia. Ele viu uma mulher no céu. Uma mulher vestida de sol, tendo 12 estrelas na cabeça. 12 estrelas na cabeça. 12 tribos? Do povo de Deus. Ah, o povo de Deus. E uma lua debaixo dos pés. Acho que tem uma foto da mulher aí, olha lá. De novo, inteligência artificial. João viu mais ou menos isso aí. Olha lá, presta atenção na mulher, os detalhes dela. Ela tem 12 estrelas na cabeça. Tá bem? 12 estrelas na cabeça. Ela está vestida de sol. Aí não representa bem a inteligência artificial, mas quiser, tá brilhante. É. E ela tem a lua debaixo dos pés. E olha que ela tá com o barrigão ali, olha. Grávida. Que ela tá grávida. E a Bíblia fala que ela gritava com fortes dores porque ela ia dar à luz. O que é que eu falei lá? O princípio das dores, que eram dores de contração de parto. É. Na mentalidade judaica do Antigo Testamento, a mulher sempre representou o povo de Deus. Sempre foi o povo de Deus. Há várias passagens. Por exemplo, Cantares. Olha, presta atenção nos detalhes. A mulher tinha, vamos pegar os símbolos dela. Na cabeça, uma coroa de 12 estrelas. Debaixo dos pés, a lua. E ela estava vestida de sol. Quando a gente viu os 3 sinais siderais antes da volta de Jesus, que a gente leu em Mateus 24 e também nas também, fala assim: o sol tornou-se negro, a lua não deu sua claridade, as estrelas caíram do firmamento. Exato. Os mesmos elementos estão ali. Quando a gente vai, por exemplo, a Cantares capítulo 6, versículo 10, olha como é que Cantares capítulo 6, versículo 10, olha como é que Salomão fala da sua amada, que para muitos é um símbolo do povo de Deus. Quem é esta que aparece como a alva do dia, bonita como a lua, pura como o sol, impressionante como um exército com bandeiras? Tá vendo? Ou seja, os mesmos elementos. Quando você vai ao livro do Gênesis, o José do Egito, que é uma história bonita, você põe um pouquinho pra mim? Claro. Obrigado. José do Egito, ele tem um sonho. Obrigado. E ele sonha com o pai, a mãe e os irmãos dele se prostrando diante dele. E no sonho ele diz que viu o sol, a lua e 12 estrelas. Tá certo? Sol, lua, 12 estrelas. Então a gente vê aqui o símbolo do povo de Deus. E a mulher sempre é o povo de Deus. Não é só no Antigo Testamento, não. A cultura cristã sempre interpretou a mulher como símbolo do povo de Deus. Tanto é que na Idade Média os teólogos católicos falavam muito do mistério da casta meretrix. Eu vou desenvolver esse assunto daqui a pouquinho. Traduzindo literalmente, casta meretrix seria a pura prostituta. Para não falar o nome feio aqui. Sim. Você entendeu? A pura prostituta, mas é prostituta, ela não é ou virgem prostituta, não faz assim. Casta pode ser virgem também, né? Embora você tenha vírgula em latim, casta é aquela mulher que nunca teve relação sexual. Ou ela é casta ou ela é meretrix, não tem como ser casta e prostituta. É as duas coisas. Por quê? O povo de Deus tem um lado dele que ele fica fiel, que é puro, e tem um lado do povo de Deus que corrompe. Por isso que fala da casta meretrix na teologia católica, que está correto. Então, no judaísmo, eles sempre entendiam que Israel iria dar a luz ao Messias. Lá no Mar Morto, nos manuscritos encontrados naquela caverna que você viu, fala muito isso de Israel sofrendo dores de parto para dar a luz ao Messias. E ao que tudo indica de alguns documentos judaicos e da interpretação cristã, o povo de Deus sofre dores de parto 2 vezes. Para que o Messias venha uma primeira vez e para que o Messias venha uma segunda vez. Na primeira vez ele vem humilde montado no jumentinho. Na segunda ele vem com poder e grande glória nos céus. A segunda volta de Cristo não vai ser do outra face, ele vai vir brabão. Vai vir brabão. Vai vir pra lutar. Brabão, né? É, brabão. Pra derrotar os exércitos. Tudo, exatamente. Você tá entendendo? É aquele negócio, a gente tem que tomar cuidado. Tinha um vendedor de livros que vendia livro de porta em porta. E um dia ele entrou numa casa e viu uma placa assim: cuidado, cachorro bravo. Não entendo, isso aqui não tem medo não. Passou mais um pouquinho, outra placa: se você vier até aqui, volte, cachorro bravo.
Ele andou um pouquinho, só tava aquela tarja, aquela cara do cachorro com... Ele passou as 3 placas. Quando ele andou um pouquinho, rapaz, veio um Doberman e um Rottweiler correndo lá, que o bicho nem tocava no chão. E atrás ainda viu um vira-latinha, daquele que tem um dentinho assim, né? Quando ele viu os 3 cachorros ainda desesperado, ele correu, largou pasta para um lado, prospecto por outro, e a primeira árvore que ele tinha, ele subiu, e a árvore ainda tinha aquele espinheiro de Cristo embaixo, que ele rasgou todo, machucou todo, mas na adrenalina, todo machucado em cima da árvore. Quando ele chegou lá em cima da árvore, os cachorros latindo lá embaixo, ele encontrou uma 4ª placa que dizia: idiota, você foi avisado lá embaixo. Então, o Apocalipse, meus queridos, são as 3 placas. Você tá entendendo? A volta de Jesus é a 4ª. Você foi avisado. Você foi avisado. Ninguém vai ficar sem ignorante. Então, nesse aspecto aqui, essa mulher, ela sofre 2 vezes a dor de parto. Uma primeira, quando ela dá à luz ao Messias, que ele vem a primeira vez. E a segunda vez, quando ele volta com poder e grande glória. É por isso que Jesus, quando vai falar da volta dele, ele fala: tudo isso é o princípio das dores. Percebeu? Paulo também vai usar a mesma figura de linguagem, como uma mulher que está em trabalho de parto, etc. Agora, Israel deu à luz ao Messias, deu através de Jesus. E essa mulher, então, representa o povo de Deus do Antigo Testamento. Ou melhor, deixa eu me corrigir minha frase. Essa mulher representa o povo de Deus num primeiro momento do Antigo Testamento, dando à luz ao Messias. É por isso que, sendo Maria uma mulher judia, que Maria era judia, Maria era judia, sendo Maria uma mulher judia da tribo de Judá, que dá à luz a Jesus, e ela é perseguida por um tirano chamado Herodes, que mata todas as criancinhas de Belém, que queria achar a criança para matar, esse quadro é revivido por João aqui. Porque João fala que vê a mulher vestida de sol, e ela está sendo perseguida por um dragão. Tem a imagem do dragão aí? Olha a imagem do dragão. Eu vou ler enquanto ele coloca a imagem assim. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. A sua cauda arrastou a 1/3 parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Deixa eu explicar uma coisa aqui antes de continuar. Existe uma... Conseguiu colocar o dragão? É o dragão diante da mulher para devorar o filhinho dela que está para nascer. Estão vendo aí? Olha, a inteligência artificial hoje faz tudo, né? Existe uma coisa também para o pessoal entender, chama-se Midrash. Parece até bolacha de chocolate, né? Midrash. Comam bolachas Midrash. Bolachas Midrash, feita do mais puro leite de coco. Midrash, na verdade, vem do hebraico Darash, ou Derash, que significa interpretar. Uma das maneiras que Deus tinha de revelar a profecia para o povo era misturar a história do povo de Deus com a história do Messias de Deus. Por isso que em Isaías capítulo 53, ele fala do Eved Adonai, do servo de Deus que sofre, e parece às vezes que você está lendo sobre Israel, às vezes é sobre o Messias. Lá no Novo Testamento, o profeta fala o seguinte: Jesus saiu do Egito para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta: do Egito chamei meu filho. Mas ali no Antigo Testamento, o Egito chamei meu filho, eu chamei Israel do Egito. Mas aqui ele fala: e chamei o Messias do Egito. Por que isso? É porque Deus se importa tanto conosco que a nossa história também é a história dele, de dor e sofrimento. Quando, por exemplo, o apóstolo Paulo, que na época se chamava Saulo, estava perseguindo a igreja, ele viu uma luz diante dele no caminho de Damasco, e a luz falou assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9, verso 6. Curioso, Paulo não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo a igreja. Mas ele falou: por que me persegue? Seria mais ou menos como se alguém fizesse mal pro Noah, e você vai lá tirar satisfação. O cara, que esse menino não. Meu amigo, mexeu com meu filho, mexeu comigo. Mexeu com meu filho, mexeu comigo. Então com Deus é a mesma coisa. A história do povo mistura com a história do Messias. Tá certo? Então João está vendo a história do povo de Deus misturada com a história do Messias. E como Maria era uma judia que deu à luz a Jesus, e ela também foi perseguida por Herodes, a Igreja Católica, então, com base nisso, tem uma imagem de Maria, que quem for católico que está assistindo vai reconhecer. Você que tem aquela imagem aí que eu pedi? Olha essa imagem, chamada Nossa Senhora da Assunção. Ela mostra Maria, olha lá, esse é um quadro católico. Ela tem Maria pisando na lua, com a coroa de 12 estrelas na cabeça, tá bem? Só que ela já não está mais grávida. Algumas imagens de Maria, Nossa Senhora da Assunção, ainda mostram o dragão debaixo dela. Que eu já vi em algumas igrejas católicas, tem imagem de Maria,
ela assim, e debaixo dela uma serpente toda assim retorcida, porque é o dragão. O dragão e serpente é a mesma coisa aqui. Entendi. Então, recapitulando, é o povo de Deus que dá a luz ao Messias. E o dragão, quem que é? Os inimigos do povo de Deus. Outra coisa interessante, na Bíblia, eles misturam às vezes símbolos de potências com símbolos de monstros. Não é só na Bíblia, não. Se você for estudar a arqueologia da Pérsia, da Babilônia, mesmo do Egito, ou até Roma, você vê que eles simbolizavam os grandes poderes por grandes monstros. Então, se eu quero falar, por exemplo, dos Estados Unidos, eu vou falar de um monstro. Se eu quero falar da Rússia, eu vou falar de outro monstro. É a maneira simbólica de falar de um poder. Então, que monstro era esse que estava perseguindo a mulher? Esse monstro aqui, ao mesmo tempo, ele é o diabo e é o Império Romano. Porque na época de João, quem mandou João preso pela ilha de Patmos? Império Romano. Quem perseguiu a igreja? Império Romano. Nero, aqui no caso era Domiciano, era Roma. E ao mesmo tempo Roma é o diabo. Peraí, Rodrigo, agora me confundi um pouquinho. É Roma ou é o diabo? Veja bem, nós com o nosso olhar carnal, a gente só vê a pessoa agindo. Por exemplo, eu só vejo Lenin matando um monte de gente, mas o profeta vê Lenin e o diabo agindo através de Lenin. Entendi. Eu vejo apenas um grande pregador do evangelho, mas o profeta vê o pregador e o Espírito de Deus falando através daquele pregador. Quem tem a visão espiritual, lembra daquele filme, fugiu o nome agora, que era egípcio, que o pessoal puxava o portal do tempo Stargate? Assim. Stargate. Que tinha ao mesmo tempo um universo paralelo. É mais ou menos como se fosse um universo paralelo. Você entendeu? Quando você tem uma relação espiritual com Deus, você vê mais do que simplesmente coisas humanas. Entendi. Você vê o mundo espiritual por trás daquilo. Seja o mundo espiritual do bem, falei, o Espírito Santo usando um pregador para falar de Jesus para mim, seja o mundo do mal, o diabo tomando um ditador para promover uma carnificina. Entendi. Isso não retira a responsabilidade humana. Nós não somos marionetes na mão do sagrado. O pregador está sendo usado pelo Espírito Santo, mas ele tem a liberdade dele. O cara do mal, ele está sendo usado pelo mal, mas ele aceitou o mal. Ninguém é marionete. Então aqui, o dragão é ao mesmo tempo o diabo e é ao mesmo tempo Roma, que o diabo estava usando para perseguir a igreja, para perseguir a mulher, para perseguir o povo de Deus. Aí diz que quando o dragão tentou devorar a criança foi arrebatada. O Apocalipse fala que a criança foi arrebatada e foi até o trono de Deus. E quando a criança foi ao trono de Deus, o que aconteceu? Aquela mesma mulher, ela fugiu para o deserto. Então olha a cena. Aqui está a mulher, ela dá a luz ao bebê, o dragão quer devorar o bebê, não consegue porque o bebê é arrebatado para o céu. A mulher foge para o deserto e o dragão vai para o céu atrás do bebê. Só que quando o dragão chega no céu, ele dá com burros na água. Porque ele chega no céu e não é um bebê que vem recebê-lo, é Miguel. Opa! Miguel e seus anjos vieram pelejar. E olha o que diz aqui a Bíblia. Que derrotou... Que derrotou o dragão. Estourou um terço do céu, né? Exatamente. Lembra que o dragão arrastava a terça parte das estrelas do céu? Então estourou guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Tá fazendo uma ligação com a serpente Bingo! Do pecado original. Exatamente. E olha que interessante, se a gente lembrar do pecado original, a gente lembra três coisas que estão ligadas aqui. A Bíblia, ela conversa. Essa intertextualidade, a Bíblia, os capítulos conversam. Lá no Éden, você tinha uma mulher. Certo. E uma serpente. A serpente falou com a mulher, vocês serão iguais a Deus. Não foi o que a serpente falou? Se comer do fruto, vocês vão ser iguais a Deus. Interessante que aqui, o ser que combate a serpente no céu e a expulsa, chama-se Miguel. Sabe o que significa Miguel? Não. É um nome em hebraico. Mi, em hebraico, é quem. Mi pode ser quem ou de onde, mas aqui no caso é quem. Então, Mi-ha-el. Quem é como Deus? Que é uma pergunta retórica. Ninguém. Entendi. Miguel significa em hebraico, Mihael, ninguém é como Deus. Porque seria uma resposta para seria uma resposta para o Lúcifer, para a serpente. Essa passagem, o nome Miguel, desmente a fala
da serpente, vocês serão iguais a Deus. Não, Exato. ninguém é como Deus. Quem é como Deus? E mais, lá ele prometeu, eu colocarei inimizade entre você e a descendência da serpente. Entre o seu descendente, Eva, e a serpente. Qual? O que quer dizer isso? Vamos lá. Vamos ler primeiro o texto de Gênesis, capítulo 3, onde Deus falou essa promessa para Eva logo depois da queda. Que isso aqui é lindo, porque Eva foi a primeira a comer do fruto, depois que Adão comeu. Então, como ela comeu do fruto, Deus deu uma esperança. Deus falou o seguinte, Eva, você comeu do fruto, mas será do ventre de uma mulher que virá a salvação. Por isso que o nome Eva significa em hebraico Ava, aquela que traz a vida. Ah, é? Olha que interessante. Aquela que trouxe a desgraceira, porque ela comeu primeiro do fruto, ela também vai trazer a vida. E Deus prometeu para ela assim, olha... Só ler aqui, ó. Porém, inimizade, falando, quando Deus falou para a serpente, que é o dragão. Porém, inimizade entre você e a mulher. Porém, inimizade entre você e a mulher. Mulher é o povo de Deus. O dragão está durante toda a história tentando destruir a mulher, que é o povo de Deus. Entre a sua descendência... De quem? De Eva. Perdão, entre a sua descendência da serpente. E o descendente dela, da mulher. Tá falando de Cristo? De Cristo. Esse lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Então, serpente, eu vou colocar inimizade entre a sua descendência e o descendente da mulher. Esse vai ferir o calcanhar. Aí aqui eu vou entrar num ponto polêmico. Então, Cristo pisa na cabeça, mas tem o calcanhar? Por que o calcanhar? O diabo feriu Cristo na cruz. Ah, tá. Mas a vitória final... É de Cristo. Mas ele feriu o calcanhar. E feriu o calcanhar e no encalço do outro. Sabe? Fala de Dan, que é aquele que fica no encalço dos outros. Então a gente vê um retrato claro entre isso aqui e Apocalipse capítulo 12. Entendi. Agora a serpente é expulsa do céu. Ela é expulsa. E quando ela é expulsa, tem uma vitória no céu. A galera grita, comemora. E fala assim, agora... Aí fala assim, olha... Ele foi atirado para a terra, ele e seus anjos. Então ouviu uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, aquele que os acusa diante de dia e de noite. Foi expulso. Foi expulso. Aí a Bíblia termina dizendo assim, quando o dragão... Por isso, celebrem, ó céus, e vocês que neles habitam. Mas ai da terra e do mar. Pois o diabo desceu até vocês cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Vamos recapitular tudo que a gente viu até aqui? Sim. Nós falamos de 7 igrejas. 7 cartas. 7 cartas, que representam a história da igreja da época de João até a volta de Jesus, que é em Laodiceia. Certo. Falamos de 7 selos, que são sinais da volta de Jesus, das dores de parto que ia acontecer desde a época de Jesus, desde a época de João até a volta de Jesus. Falamos de 7 trombetas, que são as warnings, como é que fala? Os avisos. Os avisos de Deus ao longo da história até a volta de Jesus. E agora, uma súmula do grande conflito entre o bem e o mal. Entre a luz e as trevas. Quando o diabo peleja com... E olha que interessante. Ele briga no céu e reverbera na terra, né? Ele briga com Miguel. E reverbera na terra. Por que reverbera na terra? Quando ele desce para a terra com fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta, ele traz o conflito do céu para a terra. Entendi. Você entendeu? E como no céu ele tentou enfrentar Miguel com seus anjos, na terra ele tenta enfrentar o povo de Deus com aqueles que aceitam participar do reino dele. Então, nós estamos num grande conflito, nós estamos numa guerra espiritual entre as forças do bem e do mal, e os dois lados querem você e a mim. Gente, isso que tá falando é muito sério. Você que tá em casa, acha, a Bíblia é coisa para... Não, vou te contar. Se esse livro tiver certo, você só tem 2 posições, ou contra Cristo ou a favor de Cristo. Não tem meio termo.